Olá, eu sou a Aline e hoje eu vou conversar com vocês sobre Henrique IV, do Shakespeare. Bom, Henrique IV é um drama histórico que foi escrito por volta de 1597, 1598. Ele faz parte da tetralogia de Bolingbroke. Bolingbroke é o Henrique IV. A primeira peça dessa tetralogia é a tragédia do rei Ricardo II. Eu já li e já resenhei essa peça, vou deixar linkada aqui embaixo. E é interessante quando a gente vai ler ou assistir, sei lá, o Henrique IV, que a gente tenha já visto ou assistido a do Ricardo II, porque ela é mesmo uma continuação. Então ela começa numa situação referente à do Ricardo II. Num breve resumo, o Ricardo II era um rei perdulário, ele não era um rei muito justo, ele gastava muito dinheiro, ele não se importava com os súditos e num determinado momento ele vai tomando a riqueza das pessoas para financiar as guerras que ele queria fazer e numa dessas ele se apropria da herança do Henrique IV. O Henrique IV estava banido, antes do Ricardo fazer isso. Ele, por uma questão de briga, de duelo, ele expulsa o Henrique da Inglaterra e vai se apropriar da sua herança. E aí o Henrique, quando fica sabendo disso, se reúne com uma série de nobres que já estava muito revoltada com o Ricardo, especialmente por esse mau uso, por essa apropriação indevida que o Ricardo fazia da herança alheia, porque o Ricardo ele só era rei por direito hereditário, então assim, ele desrespeita essa regra que meio que mantém os nobres onde eles estão, então eles se rebelam contra ele, liderados pelo Henrique. E o Henrique, então, prende o Ricardo e o Ricardo acaba sendo morto. Isso é o que acontece na tragédia do rei Ricardo II. Quando a peça Henrique IV começa, ele já é rei, então ele já está no poder e ele está se sentindo um pouco culpado por conta dessa morte do Ricardo. Há um sentimento todo contraditório em relação a essa revolta contra o Ricardo, de terem destronado, prendido, assassinado ele, porque o reinado era um direito divino, então assim, a peça nunca vai elogiar de fato, embora ela contraponha essa coisa do rei de direito e do rei que tem competência para ser rei, que é a grande questão do Ricardo II, os personagens acabam parando para pensar e se arrepender, o Shakespeare não é bobo nem nada, para não tratar essa questão de uma forma tão descarada, desse desrespeito ao direito divino que seria o direito ao trono. Então a peça começa com Henrique IV falando sobre uma expedição que ele queria fazer à Terra Santa, e ele queria fazer isso meio que para se redimir pelo que ele fez com Ricardo. Henrique IV também é uma peça sobre luta pelo poder, e como vários dos dramas históricos são, e ela se divide em dois momentos. O primeiro momento é que uma série de nobres está agora querendo se revoltar contra Henrique IV, porque para destronar o Ricardo II, Henrique IV teve a ajuda de uma série de aliados, como os duques de Worcester, Northumberland, um monte de gente, inclusive é difícil acompanhar, porque são muitos nomes, Nos dramas históricos eu sempre tenho que ir lá no início da peça para ver a lista de personagens, porque você fica confuso com aquele monte de gente. Mas o que acontece? Esses aliados do Henrique estão se sentindo injustiçados, estão sentindo que o Henrique não está dando para eles todos os benefícios que eles merecem em virtude da ajuda que eles deram para ele ser rei, então estão achando o rei ingrato. Eles têm uma série de divergências, inclusive porque houve uma guerra e o Percy, que é um dos personagens, que é o duque de Worcester, se eu não me engano, ele não quer dar os seus escravos de guerra pro rei, e o rei acha que ele tem que dar, que ele não tem nem que discutir. Tem uma outra divergência envolvendo o irmão de um deles, que são 3 Percys. Então, assim,
Um desses Percys, eu não sei se é o de Worcester, Northumberland ou o Hotspur, eu acho que não é o Hotspur, mas é um desses dois, o Worcester, Northumberland, ele acaba num determinado momento sendo banido também. Então, o irmão quer tentar fazer com que o Henrique perdoe, o Henrique não quer, então enfim, fica essa divergência entre eles, eles ficam revoltados achando que o Henrique é um belo do ingrato e começam a organizar uma revolta, né, um levante contra ele também. É curioso porque esse é um drama histórico, mas essa não parece ser a parte principal da peça, né, embora o nome da peça seja Henrique IV e boa parte se dê em virtude desse levante, né, dessa revolta contra o rei, a parte que mais chama atenção é outra, né, é uma parte envolvendo o filho do rei, o Henrique também, Henrique V, as pessoas se referem a ele como Hall na peça, e o John Falstaff, o Sir John Falstaff, que segundo o Harold Bloom é um dos principais, dos melhores, dos mais incríveis personagens do Shakespeare, né? O Harold Bloom, no livro Shakespeare, a Invenção do Humano, diz que a nossa noção de indivíduo, a nossa noção de humano, ela foi moldada pelo Shakespeare e ela foi moldada principalmente por causa de dois personagens, o Hamlet e o Sir John Falstaff. Então, essa é a primeira peça onde o Falstaff vai aparecer. Então, a peça ela tem esses dois momentos e um deles se envolve esses dois personagens. Bom, o príncipe Henrique, ele é príncipe de Gales, ele é um fanfarrão. Apesar dele ser príncipe, ele vive bebendo, vive na esbórnia, é um estroina e inclusive ele comete furtos, ele comete pequenos crimes, ele é um delinquente. E ele anda sempre com o Sir John Falstaff, que é um senhor já mais velho, é um senhor assim gordo e muito bonachão, e que tem as melhores falas, né? O John Falstaff, ele é muito cômico, ele é muito irônico, ele é um tanto cínico, mas ele é muito bem-humorado, ele tem uma alegria de viver, mas ele tem essa reação contra a hipocrisia, né? E eles estão sempre juntos com alguns outros amigos, que deixa eu ver se são Poins, Bardolfo, enfim, alguns outros que são da gangue dos baderneiros, assim, eles andam sempre juntos. Bom, o que vai acabar acontecendo é que, num determinado momento, a guerra vai se instaurar. E o Henrique IV vai chamar o seu filho, vai passar um carão nele, né, vai falar, nossa, mas você tá decepcionante, né, o seu comportamento tá similar ao do Ricardo, vai fazer menção ao Ricardo II da peça anterior. Mas o Henrique V, ele tem um raciocínio meio doido, assim, ele diz o seguinte, que as boas ações dele, elas vão sobressair exatamente porque ele é um fanfarrão. Então, como as pessoas estão acostumadas a vê-lo como um estroina, né, uma pessoa que só tá na farra, na bagunça, no momento em que ele fizer uma boa ação, aquilo vai chamar uma atenção muito grande. É um raciocínio interessante, no mínimo, né? E ele, de fato, vai ter um bom desempenho na guerra, né? Antes que a guerra finalmente aconteça, ele vai passar uns trotes no Falstaff, né? Porque ele já tem em mente isso, de que ele vai ser chamado pra guerra, de que ele vai ter que lutar, de que ele vai ter que se redimir das coisas que ele tá fazendo. Mas num determinado momento ele resolve, assim, fazer umas sacanagens com o Falstaff, e o Falstaff com as suas melhores falas, assim. Ele tem uns bordões, né, que são muito curiosos. Quando chega a guerra, botam o Falstaff também pra liderar um regimento. E ele fica assim, mas tipo, eu sou gordo, velho, é sério isso. E quando ele vai liderar, assim, organizar o seu regimento, ele recebe propina para liberar as pessoas que seriam mais apropriadas para lutar, os mais fortes, os mais jovens. Então as pessoas pagam a ele para não lutar. E ele acaba recrutando as pessoas mais pobres, mais doentes, mais ferradas. Num determinado momento ele vai ter essa fala que, ao mesmo tempo que é de um humor assim meio negro, é de uma agudeza de percepção muito grande, porque o Falstaff, ele é muito irônico, ele é muito cômico, mas ele tem uma percepção da realidade muito aguda, né? E então ele vai dizer o seguinte: quero ser bacalhau seco se os meus soldados não me envergonham. Abusei miseravelmente da ordem real de alistamento. Por 150 soldados, ganhei 300 e tantas libras. Só alisto proprietários sólidos e filhos de lavradores. Procuro informar-me dos noivos cujos proclamas já tenham sido lidos 2 vezes. Esses comodistas bem agasalhados que preferem ouvir o diabo a um tambor.
aos quais um tiro de espingarda infunde maior medo do que a uma ave assustadiça ou a pato silvestre ferido. Só recrutei desses torradas com manteiga, de coração situado no ventre e pequenino como uma cabeça de alfinete. Todos compraram a dispensa do serviço, motivo porque a minha tropa se compõe agora de porta-bandeiras, sargentos, tenentes, oficiais de companhia, uns pobres diabos tão esfarrapados quanto Lázaro dos panos de decoração. A quem os cachorros do glutão lambem as chagas, indivíduos que nunca assentaram praça, criados despedidos por desonestidade, os filhos mais jovens dos filhos segundos, criados de taberna que fugiram ao emprego, e estalajadeiros arruinados, cancros, todos eles, de uma sociedade tranquila, de uma paz prolongada, 10 vezes mais vergonhosamente andrajosos do que a velha bandeira remendada. É a essa gente de que disponho para pôr no lugar dos que compraram a dispensa do serviço, a ponto de imaginar-lhes que se trata de 150 filhos pródigos andrajosos que até então cuidassem de porcos compartilhando de seus bagaços e babúginos. Enfim, esse é o grupo que vai lutar com o Falstaff. E num determinado momento, né, quando a guerra passa, o momento da guerra, parece que sobram 3 pessoas só desse pessoal que se alistou com ele, né? Bom, o Falstaff vai aprontar poucas e boas na guerra, né? Ele vai, num determinado momento, ele vai pensar em desertar. Ele vai falar, não vou mais lutar, essa guerra é absurda, né? Eu não vou, é uma hipocrisia, essa guerra não tem sentido. Esse é, inclusive, um dos motivos pelos quais as pessoas elogiam tanto o Falstaff, que é a capacidade de ele perceber a inutilidade, a futilidade da guerra, né? Então, assim, por que eu vou me estrepar numa guerra que é uma imbecilidade? Tem uma fala famosa, né, onde o Falstaff vai relativizar a honra, né? Então, assim, é uma fala, assim, que se destaca muito pela questão linguística, né, pelo raciocínio também. Então, os teóricos gostam muito de ressaltar essa fala, que ele vai dizer o seguinte: a letra ainda não está vencida. Repugna-me pagá-la antes do termo. Que necessidade tenho de ir ao encontro de quem não me chama? Ele está falando da morte. Bem, não importa. É a honra que me incita a avançar. Sim, mas se a honra me levar para o outro mundo quando eu estiver avançando, e então, pode a honra encarnar uma perna? Não. Ou um braço? Não. Ou suprimir a dor de uma ferida? Não. Nesse caso, a honra não entende de cirurgia? Não. Que é a honra? Uma palavra. Que é nessa palavra honra? Vento apenas. Bela apreciação. Quem a possui? O que morreu na quarta-feira? Pode ela senti-la? Não. Ou ouvi-la? Não. Trata-se então de algo insensível? Sim, para os mortos. E não poderá ela viver com os vivos? Não. Por quê? Opõe-se a isso a maledicência. Logo, não quero saber dela. A honra não passa de um escudo de porta de casa de defunto. E aqui termina o meu catecismo. Bom, todas as partes que tem o Falstaff são muito engraçadas. Eu aqui destaquei, na verdade, as partes onde ele tem mais, assim, argúcia, né? Mas tem várias partes que são realmente muito engraçadas, já são mais cômicas. E essa peça é engraçada, porque em geral, esses dramas históricos eles estão associados a uma estrutura de tragédia. Mas aqui a gente tem muitos momentos de comédia, né? Então há essa divisão, esse alívio cômico. Ele não é tão trágico assim, no sentido de ter várias mortes, né? Em geral, as tragédias têm muitas mortes, é um desperdício trágico, né? Bem, muita gente morre. Mas aqui não. Então aqui fica essa coisa meio lá, meio cá, meio tragicômico, né? Então, assim, o Falstaff servindo como grande alívio cômico para as outras questões que são mais sérias, né? Bom, a guerra vai acabar com Henrique ganhando, né? Tem uma série de problemas com o pessoal do Percy, porque nem todos os aliados conseguem participar, tem algumas pessoas que não vão porque estão doentes e aí não conseguem mandar suas tropas. Então eles vão defasados e também tem uma série de desentendimentos internos. Então, relativos à estratégia e ao objetivo, eles discutem muito. Então eles são um pouco desorganizados. Eu não sei se historicamente isso teve qualquer relevância, né? Mas assim, na peça isso fica patente. E então o Henrique IV acaba ganhando, né? E é muito engraçado porque durante a batalha o Falstaff, ele tá num momento em que ele vai lutar com alguém e a pessoa mais forte que ele, e pra ele escapar da luta ele se finge de morto.
E as pessoas acreditam, né? E depois ele acaba vendo que o Hotspur, que é um dos maiores guerreiros, eu acho, é alguém relacionado à família Percy, acho que ele morreu. Então, mas ele vê que o Hotspur morreu e pensa assim, eu vou pegar ele, vou fingir que quem matou fui eu. Porque uma das coisas que o Falstaff mais faz nessa peça é mentir pra melhorar a própria imagem. Então, assim, em determinado momento ele começa a contar uma história de que ele foi atacado por 4 ladrões. E aí depois ele vai aumentando a história, vai contando para outras pessoas, e aí foram 8 ladrões. E aí depois foram 12 ladrões. Ele vai sempre aumentando para parecer mais valente. Então ele vai pegar o corpo do Hotspur para fingir que quem matou foi ele. E também, como ele acha essa guerra muito sem sentido, num determinado momento ele substitui a sua adaga por uma garrafa de sherry, né? Então alguém chega perto dele e fala, me dá sua arma que eu vou atacar não sei quem. Quando ele vai pegar a arma, não é arma, é uma garrafa de cachaça. Então é bem engraçado realmente essas partes com o Falstaff, que vão reaparecer na segunda parte, né, do Henrique IV, porque Henrique IV tem a primeira e a segunda parte, e essa é a resenha da primeira parte. Tá? Então foi muito legal, assim, eu não amei a peça, não, mas as partes com o Falstaff e o Henrique, o príncipe Henrique, eu achei bem interessantes, porque, como eu falei, o drama histórico, ele às vezes fica um pouco confuso pelo excesso de personagens. Mas as falas do Falstaff são ótimas, as cenas com ele são ótimas, e vamos ver o que vai acontecer na segunda parte. Bom, o Falstaff vai reaparecer na segunda parte do Henrique IV, no Henrique V, que é quando o príncipe de Gales vai se tornar rei, e nas Alegres Comadres de Windsor, a pedido da rainha, que gostou tanto do personagem Falstaff que pediu pro Shakespeare fazer uma peça onde ele se apaixonasse por alguém. Achei legal isso. Tá? Então fiquem de olho aí nas próximas. Esse mês eu pretendo ler a segunda parte do Henrique IV. Até lá!